Fala, pessoal. Então, vamos à resolução da questão 1.16 do livro. A taxa de transferência de calor de um ar quente por convecção a 100 graus Celsius, circulando sobre uma face de uma placa plana com dimensões de 0,1 metro por 0,5 metros, foi determinada ser de 125 watts, quando a superfície da placa estiver a 30 graus Celsius. Qual é o coeficiente médio de transferência de calor por convecção entre a placa e o ar? Quais são os dados do problema? A temperatura do ar, que é a temperatura que a gente chama a temperatura de convecção, que é a temperatura do fluido ali do ar que está passando sobre essa placa. A placa plana, ela possui algumas dimensões, que é de 0,1 metro por 0,5 metros. A taxa de transferência de calor é de 125 watts. Superfície da placa plana, a temperatura da superfície da placa plana é de 30 graus Celsius. O que se pede? Determinar o coeficiente de transferência de calor. Quais são as hipóteses? As hipóteses que a gente leva aqui é que o estado ele é estacionário. O desenho. Eu fiz um desenho aproximado, pegando aqui uma placa plana e representando aonde está cada um dos termos dos dados fornecidos do problema. Se a gente pegar aqui, desenhar algumas setas que indicam o fluxo de ar, a temperatura do ar com que a gente tem aqui, temperatura com que esse ar está se aproximando da placa plana, a taxa de transferência de calor de 125 watts e a temperatura da superfície da placa é de 30 graus Celsius. Seguindo mais um pouquinho aqui, quando a gente analisar, agora, após essa análise, a gente entra na parte de solução do problema. Após analisar essa figura, a gente tem que nessa página 14 do livro, tem a equação 1.10, e ali é descrito o coeficiente médio de transferência de calor por convecção sobre uma área, muitas vezes chamado de coeficiente de transferência de calor de superfície ou coeficiente de transferência de calor por convecção, e que sua unidade de medida é dado por watt dividido por metro quadrado vezes Kelvin. Dada a equação, temos que a taxa de transferência de calor é igual ao nosso coeficiente de transferência de calor por convecção vezes a área, vezes a variação da temperatura. Qual variação de temperatura? Temperatura do fluido e a temperatura da superfície. Isolando o nosso coeficiente de calor, de transferência de calor, e substituindo os valores, a gente chega a 35,71 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Quando a gente pega a tabela 1.4 e verifica a ordem de grandeza desses coeficientes de calor, temos aqui um valor, o vapor superaquecido ou ar convecção forçada, que está exatamente aí dentro da expectativa do nosso coeficiente de transferência de calor. É importante também fazer uma leitura ali no último parágrafo dessa página, desse livro, que diz que o coeficiente de transferência de calor, nesse caso aqui o enunciado falou um coeficiente médio, esse coeficiente, ele entra algumas variáveis que é importante a gente colocar. Eu já disse isso anteriormente em outro vídeo, que isso depende da geometria da superfície, depende da velocidade do fluido, depende da variação de temperatura, vai depender de vários outros fatores para a gente determinar esse valor numérico. Então, ali o livro ele aborda sobre um coeficiente de transferência de calor por convecção local e quando a gente tem o nosso coeficiente médio de transferência de calor. Eu já disse isso, quando a gente pega um local, a gente tem que pegar um elemento de área ali, e quando a gente pega um coeficiente de transferência de calor médio, a gente vai ter que fazer uma integral dupla referente à área dessa superfície. Muito obrigado, abraços e até a próxima. Não se esqueça que o PDF desse arquivo aqui vai estar na descrição do vídeo. Até mais.